Eu vou em busca desse Jesus e eu vou voltar com a minha solução. E ela fez isso. Oi, gente! Karina aqui para mais um episódio do Para Elas Podcast, agora em vídeo. Olha só que chique! É sempre uma alegria ter vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre a mulher cananeia, aquela que arrancou a admiração de Jesus. E sobre ela tá lá em Mateus 15, no capítulo 15, a partir do verso 21, que fala assim, pega a sua Bíblia e leia junto comigo. Então, Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então, os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Essa história ela está retratada aqui em Mateus 15 e também em Marcos, no capítulo 7. E há alguns aspectos aqui importantes que nós vamos falar hoje. O primeiro delas é que ela era uma mulher. E na época, né, de Jesus, as mulheres elas não tinham valor diante da sociedade. Aos olhos da sociedade, a mulher não era valorizada. Diferentemente para Jesus, né? Desde sempre, nós somos valorizadas pelo Senhor. Essa mulher era gentia, ou seja, ela não pertencia ao povo judeu, ao povo escolhido de Deus. Essa mulher, gente, era cananeia, ou seja, ela veio de um povo, ela pertencia a um povo que era inimigo ao povo de Deus. Então, essa mulher, ela era cananeia, ou seja, ela pertencia a um povo pagão, um povo que não servia a Deus, pelo contrário. Era um povo que adorava deuses detestáveis ao Senhor. E além disso, os cananeus eles eram inimigos do povo de Deus desde antes de entrarem na terra prometida, que foi a terra que o Senhor prometeu a Abraão. Então, essa era uma inimizade antiga, para além de algo pessoal contra essa mulher. Mas havia uma inimizade social, era contra o povo dela. Então veja, nós estamos diante de uma história de uma mulher que não se importou com as tradições religiosas do seu povo, ela não se importou com mais nada, ela creu no Filho de Deus, ela creu no Filho daquele que expulsou o seu povo da terra deles e muito provavelmente, gente, ela deve ter escutado as histórias, né, do seu povo, de como o povo de Israel agiu para com o povo dela, mas sem se importar com isso, ela creu em Jesus e ela insistiu nele. Lá no verso 22, agora a gente vai ir caminhando um pouquinho por cada verso. Diz assim, ó: Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Veja, ela reconheceu quem era Jesus. Ela reconheceu o senhorio dele. Ela reconheceu que ele era o filho de Davi, que ele era o Messias, aquele que foi prometido e que foi enviado ao povo. É muito interessante porque esse verso aí, né? Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esses dias eu estava escutando o pastor Hernandes Dias Lopes
E ele falando sobre esse verso, né, ele diz assim, que foi a mesma coisa que ela, como se ela tivesse dito assim, Senhor, lança sobre mim o teu coração, né? Lança o teu coração sobre a minha miséria, sobre aquilo que eu estou vivendo. Então veja, é algo muito lindo, porque demonstra que ela, além de ser uma situação urgente, demonstra também que a rendição dela, o quanto ela reconheceu de quem ela estava ali, né, aos pés. E é muito bom também, é muito bonito também, porque demonstra ela reconhecendo a própria pequenez, né? Senhor, sem você eu não consigo, né? E é muito provável que ela tenha buscado ajuda aos deuses do povo dela, né? Em outras fontes, entretanto, nada foi feito. E a petição dela, gente, não era por ela mesma, mas era pela filha. E aí eu acho que entra ainda mais o peso da insistência, de insistir ali em Jesus. E aí, no verso 23, vai falar assim, Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele, mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. A postura de Jesus foi o silêncio. E a postura dos discípulos foi o desprezo. E eu acho que diante dessas duas posturas, o tormento maior dela deve ter sido o silêncio de Jesus. E a postura da mulher não mudou. Ela insistiu, ela continuou ali. E ela não se ofendeu, gente. Ela não se ofendeu diante do silêncio de Jesus. Ela não se ofendeu diante do desprezo dos discípulos. Pelo contrário, ela foi em busca de algo. Como a gente, quando a gente decide sair de casa para ir resolver um problema no banco ou em algum lugar. Nós saímos com o intuito de voltar para casa com o problema resolvido. Me parece que foi exatamente aquilo que ela saiu, que ela pensou quando ela saiu da casa dela. Eu vou em busca desse Jesus e eu vou voltar com a minha solução. E ela fez isso. E aí quando Jesus finalmente responde ela, foi uma bomba a resposta dele, né? Lá no verso 24 vai falar assim, Jesus disse à mulher, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A resposta dele foi uma bomba e tudo, gente, desde a resposta de Jesus ao comportamento dos discípulos, tudo estava dizendo para que ela desistisse daquilo. Entretanto, ela perseverou. E aí nós vamos ler lá no versículo 24, vai falar assim, ó, a mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez, Senhor, ajuda-me. Ela não desistiu, ela perseverou. Nesse mesmo versículo, só que lá no texto de Marcos, no Evangelho de Marcos, vai falar que ela caiu aos pés de Jesus, reconhecendo quem era o Senhor. E no verso 26 vai dizer assim, Jesus respondeu, não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mesmo diante de duas respostas negativas do Senhor, ela permaneceu. É como a parábola da viúva persistente lá em Lucas 18. E a perseverança, a persistência é vista como uma virtude na busca pela vontade do Senhor. E com certeza, nessa situação aqui, o Senhor desejava sim ajudá-la, mesmo que ela fosse de outro povo. O Senhor desejava que a filha dela fosse restaurada, com certeza. A fé da mulher cananeia falou mais alto que o desprezo dos discípulos, que o silêncio de Jesus e as respostas negativas que ele deu. E a fé dela falou tão alto que Jesus ficou admirado. E ele disse assim lá no verso 28, mulher, sua fé é grande,
seu pedido será atendido. E aí a Bíblia vai falar que no mesmo instante a filha dela foi curada. Essa, gente, é uma história linda, é uma história de uma fé incrível, assim. Eu fico encantada com essa história. E lendo um texto sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, da página Refúgio Bíblico, ela diz que o ponto não é ter mais fé, mas entender em quem estamos depositando nossa fé. Porque a fé, ela não cresce simplesmente por pedirmos por mais fé. Ela cresce quando conhecemos mais a Deus. Então, a nossa caminhada de fé é uma jornada rumo a conhecer mais do Senhor. Talvez é o que nós estejamos precisando, buscar conhecê-lo ainda mais. E a história dessa mulher, da mulher cananeia, me parece a história de muitas mulheres, de nós que, como eu e que, como muitas outras, puderam dizer, né? Eu já andei por vários lugares, mas eu descobri que não existe outro lugar, né? Que não há ninguém como você, Jesus, né? Capaz de solucionar tudo aquilo em mim, na minha vida. E para finalizar, vamos insistir, assim como essa mulher insistiu em Jesus, vamos insistir em buscá-lo, em buscar conhecê-lo. Essa é a minha oração. É isso por hoje, gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!